Fala, rapaziada esperta do Mundo Edu, do Mundo História. Obrigado por nos receber em sua casa, em seu computador, em seu smartphone, em seu tablet, em sua Smart TV, em seu videocassete e afins. Eu sou o professor Bussunda, roda a vinheta. Hoje nós vamos falar, rapaziada, sobre um processo bastante importante dentro da construção do capitalismo mundial, que é a Revolução Industrial. Olha só, moçada, nós estamos falando aqui do século XVIII, um século de grandes transformações a nível global, né? Um século em que a Europa ela está se moldando bastante do ponto de vista político, com eventos como a Revolução Francesa, com a ideologia iluminista, e a Europa também está consolidando o capitalismo neste século XVIII. Rapaziada, nós consideramos que a Revolução Industrial ela trouxe a afirmação do sistema capitalista, que na verdade já vinha se constituindo há alguns séculos e no século XVIII realmente ele ganha corpo. Estamos falando, moçada, de uma época de transições, na verdade, onde que a Idade Moderna como um todo, ela era uma grande transição do feudalismo que ainda resistia para o capitalismo que estava nascendo. E é aí, rapaziada, que a gente observa, entre o século XV e o século XVIII, essa série de transições que favorecem, inclusive, a ascensão da indústria. Moçada, a gente vê a primeira transição que, na verdade, é da forma do capitalismo. A gente está saindo do século XV, do capitalismo comercial, que começou lá a se desenvolver bastante com as grandes navegações, com o processo de colonização da América, e a gente vai chegar no século XVIII ao capitalismo industrial. Por que o capitalismo comercial ele não dava tranquilidade realmente para o sistema capitalista? Na verdade, gente, o capitalismo comercial ele dependia muito dos produtores, mas quem ganhava dinheiro de fato eram os comerciantes, por isso que a gente chama de capitalismo comercial. Vamos te dar um exemplo. Pega o sistema colonial aqui da América, pega o Brasil. O senhor de engenho do Nordeste produzia a cana-de-açúcar que era muito importante para a Europa. A nível de Brasil, o senhor de engenho era a elite colonial. Mas a nível internacional, o senhor de engenho era um coitadinho. Coitado! Quem ganhava dinheiro efetivamente, moçada, eram os comerciantes ou portugueses e holandeses que vinham no Brasil, compravam cana-de-açúcar a um preço baixo e vendiam na Europa a um preço elevado. Só que aí existia um porém, moçada. E se os comerciantes viessem aqui ao Brasil e os senhores de engenho resolvessem parar de produzir a cana-de-açúcar? Com a ascensão da indústria na Europa, moçada, o comércio continua sendo importante, só que aí a indústria está produzindo lá aquilo que ela vai vender e ela não depende de produtores que estão em áreas distantes como a América ou a Ásia. Moçada, a Europa e em especial a Inglaterra, elas passam por essa transição de tipos de capitalismo ao mesmo tempo em que também havia o avanço das forças produtivas, ou seja, novas tecnologias foram permitindo que a produção industrial fosse surgindo aos poucos naquele continente. E aí, rapaziada, que a gente vive a transição onde que a gente sai, na verdade, do artesanato para a manufatura, depois para a maquinofatura e finalmente para a indústria. No meio desse processo todo, moçada, nós também temos a transformação da burguesia. A burguesia da Idade Moderna, rapaziada, ela é uma burguesia mutante. Ela deixa de ser, aos poucos, a burguesia comercial para adentrar as atividades produtivas e depois se transformar na burguesia industrial. Tipo assim, rapaziada, quando existia o artesanato, quem é que trabalha no artesanato? Um artesão. Se nós temos um artesanato de botas, um artesão de botas sabe produzir uma bota. Agora, rapaziada, se a gente tiver uma indústria de botas, um operário de uma indústria de botas, ele não sabe produzir necessariamente uma bota. Porque o que ocorreu, na verdade, rapaziada, foi o seguinte, foi tendo um avanço das forças produtivas até que surgisse a indústria e ela mecanizasse o processo de produção. Como eu lhes falei, no artesanato é um artesão que trabalha e ele produz uma bota. Na manufatura, nós temos uma série de trabalhadores com capacidade artesanal que em conjunto produzem botas. Mas eles ainda são, de certa maneira, moçada, artesãos, pessoas que dominam todas as etapas de uma produção.
Um artesão que vai produzir uma bota, como que ele faz? Uma bota precisa de madeira para fazer a sola da bota. Ele vai lá dar uma voadeira numa árvore e derruba a árvore para fazer a sola da bota. O artesão precisa de couro para fazer a bota. Ele vai lá dar uma voadeira numa vaca e tira o couro para fazer a bota. O artesão ele vai precisar de fios para costurar a bota. Ele vai lá dar uma voadeira numa árvore de fios e pega os fios para a bota. Rapaziada, em suma, o artesão ele domina todas as etapas da produção. E na manufatura, os trabalhadores da manufatura muitas vezes também dominavam todas as etapas da produção, só que trabalhavam em cooperação. Devido ao processo de colonização da América, de navegações, a formação do capitalismo comercial fez com que o artesanato começasse a crescer bastante e a se desenvolver lá no continente europeu. Mas aí, moçada, o artesão produzia e vendia para o burguês que comercializava e ganhava muita grana com isso. O que acontece é que o português daqui a pouco vai começar a se inserir nesse processo produtivo que antes era do artesão. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Começaram a aparecer algumas máquinas que ajudavam na produção. Os artesãos que trabalhavam de repente em manufaturas não tinham dinheiro suficiente para investir nessas máquinas e aí apareceu o burguês. Ô, artesãos, nós poderíamos investir aí em máquinas para a gente produzir mais dentro das manufaturas de vocês, mas como eu sei que vocês na verdade não têm dinheiro, não têm muita grana, eu tenho grana, eu me proponho a adentrar como sócio dessas manufaturas. E moçada, estava começando a nascer a maquinofatura, que é na verdade a mãe da indústria. São manufaturas que começam a receber máquinas e na verdade o burguês começa a se inserir no processo produtivo também. Depois da maquinofatura, gente, vai vir a indústria. Quando na verdade no século XVIII vier o boom tecnológico, com a máquina a vapor, com diversas máquinas aí que permitem a mecanização do trabalho. Na maquinofatura, o burguês ainda precisava da habilidade do artesão. Na indústria, o burguês já tem as máquinas que ditam o ritmo de trabalho e ele precisa de uma peça, que na verdade é um humano, para operar essas máquinas. Uma relação de produção que era horizontal, de certa maneira, entre os artesãos e quem sabe o burguês na maquinofatura, ela passou a ser uma relação vertical quando o burguês, agora, com mão nas tecnologias, cria a indústria. Durante esse processo todo, rapaziada, que a gente está falando, estava, na verdade, acontecendo também uma outra transição de uma economia rural para uma economia urbana. A gente tem muitos estudos, moçada, que demonstram que, na verdade, muitos camponeses, eles eram camponeses na época do plantio e da colheita, mas eles viravam artesãos na época da entre-safra. Então tínhamos uma economia predominantemente rural, mas a indústria, na verdade, ela precisa de muita mão de obra e de um espaço urbano, e a indústria, então, ela foi transformando esse aspecto da economia. Um mundo rural, que ainda tinha resquícios do feudalismo, ele foi dando espaço para um mundo urbano capitalista. E aí, moçada, o processo de transição de mão de obra também. Do camponês ou do artesão, a gente está migrando aos poucos para o proletário, o operário industrial. Não esqueçam vocês, rapaziada, que a Revolução Industrial, na verdade, ela acontece na cidade, mas ela tem consequências no campo. Máquinas de plantar, máquinas de colher no campo, elas vão aparecendo e vão levando a um processo de êxodo rural. Os pequenos proprietários e os pequenos camponeses, eles muitas vezes perdem espaço e migram para a cidade, dando origem ao proletariado. Proletarium é uma palavra do latim, moçada, onde que prole quer dizer família, tarium quer dizer riqueza. Ah, professor, mas então o proletário é o cara que tem a família rica. Na verdade, gente, proletário é o cara cuja única riqueza é a família. Ele não tem mais nada. Ele tem lá a mulher, os filhos, a sogra e só isso. E saiu do campo e foi para a cidade. O ex-camponês que migra para a cidade no meio de um processo tecnológico, ele é fundamental para que exista a Revolução Industrial, porque ele vai servir de mão de obra barata para as indústrias que estão surgindo.
Moçada, esse é um processo que caracterizou a Europa do século XVIII e XIX e foi se espalhando pelo continente europeu nesse tempo, mas tem como grande pioneiro do processo de industrialização a Inglaterra. Gente, por que a Inglaterra ela é considerada pioneira e por que na verdade ela foi a pioneira? O que ela tinha de diferente dos demais países? O primeiro grande destaque que nós damos, rapaziada, é a questão de ter um governo burguês na Inglaterra. Lembra? A Inglaterra fez a Revolução Inglesa. Se tu não assistiu ainda, procura aqui no nosso site, está no nosso conteúdo programático, a Revolução Inglesa do século XVII. A burguesia chegou ao poder naquele país, criou a monarquia parlamentarista e, moçada, este governo da burguesia, este governo do parlamento, daqui a pouco vai incentivar a criação do Banco da Inglaterra, que vai começar a incentivar as pesquisas tecnológicas e vai começar a incentivar a produção industrial. Além de um governo favorável à indústria, moçada, nós temos também a Inglaterra como sendo um dos grandes países que na época moderna, entre o século XV e XVIII, acumulou capitais no capitalismo comercial. Os ingleses faziam bons acordos com muitos países e ganhavam dinheiro fazendo comércio para lá e para cá. Um dos destaques da Inglaterra, inclusive, moçada, fica por conta daquele tratado de Methuen, o tratado dos panos e vinhos que eles fizeram com os portugueses. Eles vendiam tecidos, compravam vinhos dos portugueses. Os portugueses, tomando prejuízo, acabavam deslocando o ouro do Brasil para a Inglaterra para pagar o prejuízo lusitano. Então, gente, os ingleses foram acumulando grana e os ingleses tinham mais do que muitos outros países para investir. Afora isso, rapaziada, a Inglaterra também tinha grandes reservas de carvão e ferro. E a primeira etapa da Revolução Industrial é conduzida pela máquina a vapor, feita de ferro, movida a carvão. Outro quesito, moçada, a Inglaterra tem uma excelente posição geográfica. Ela é basicamente uma ilha e ela tem bons portos para escoar a sua produção para o resto da Europa ou para o continente americano. Além disso, os ingleses têm excelentes rios para a comunicação interna comercial. A Inglaterra também tinha um setor da nobreza que era diferenciado, a gentry, a nobreza capitalista ou a nobreza progressista inglesa. Eram setores da nobreza que lucravam com a ascensão das indústrias, vendendo lã de ovelhas, vendendo algodão, vendendo madeira para essas indústrias. E não era uma nobreza que travava o desenvolvimento capitalista, mas sim que se integrava ao desenvolvimento capitalista. E aí também a gente destaca na Inglaterra um item que é muito importante, moçada, seguidamente referido em muitos processos seletivos aí de vestibular ou Enem, que é a política dos cercamentos da Inglaterra. Os cercamentos, ou Enclosure Acts, que são na verdade as leis dos cercamentos do século 17 e 18, uma série de leis que aos poucos foram permitindo os grandes senhores de terra, que ainda mantinham relações feudais, cercarem as suas terras e expulsarem os camponeses dela. Os grandes senhores iam produzir em virtude da indústria, e os camponeses iam migrar para a cidade, formando bolsões de miseráveis, de proletários, que na verdade iriam servir de mão de obra barata para as indústrias que estavam se colocando e estavam nascendo naquele momento. Estávamos também observando a ascensão de uma nova sociedade, a sociedade caracterizada pelo burguês e pelo proletário. Antes disso, moçada, nós tínhamos a sociedade que era marcada pelo nobre e pelo camponês. E agora, aos poucos, nós vamos tendo uma nova sociedade, que é a sociedade industrial, marcada pelo burguês e pelo proletário. E aí a gente há de destacar uma coisa, moçada. O proletário, ele vive numa situação de penúria, conforme alguns autores enxergam, maior do que vivia o camponês dentro do regime feudal. Por quê? No regime feudal, moçada, o nobre é o dono da terra. Mas o camponês, ele tem algumas coisas que pertencem a ele que estão sobre a terra. O camponês tem uma vaquinha que é dele. O camponês, ele tem lá uma árvore de laranja, de bergamotas, de mexerica, né, que é dele. E as árvores somos nós. O camponês, ele tem lá uns frangos catupiry que ele criava, que eram dele. O camponês, moçada,
ele tem algumas ferramentas que são dele e ele não vai morrer de fome, porque ele vai poder trabalhar na terra e ele vai conseguir tirar algum sustento dali mesmo que a terra não seja dele. O ex-camponês que foi para a cidade e virou agora proletário, ele não é dono de nada e ele só tem a sua força de trabalho para vender e mais nada na vida. O burguês era o dono dos meios de produção. Excellent. O que é meio de produção? Qualquer coisa que você utilizar para produzir um bem material de subsistência é um meio de produção. Uma vaca é um meio de produção. Você usa ela para fazer carne e leite. Uma árvore de laranja é um meio de produção. Você tira laranjas para comer. Um pedaço de terra é um meio de produção. Você pode plantar alguma coisa ali. Uma indústria é um meio de produção. Você produz bens materiais dentro dessa indústria. O proletário, moçada, trabalha na indústria. Ele não tem espaço para ter uma vaca, para ter uma árvore, para ter uma plantação. E o dono da indústria, o dono dos meios de produção é o burguês. Ao proletário, separado dos seus meios de produção, resta vender a sua força de trabalho como meio de subsistência. E esse proletário passa a ser explorado, rapaziada, por aquilo que nós chamamos de a mais-valia. A mais-valia, moçada, é o excedente que você trabalha, além daquilo que você já trabalhou para pagar o próprio salário. Tipo, você trabalha numa loja e ganha R$1.000 por mês, mas você vende aproximadamente R$1.000 por semana para a loja. Então, em 4 semanas do mês, você deu 4.000 de lucros para a loja. A loja gastou R$1.000 para pagar o teu salário e R$3.000 é a mais-valia. Nas teorias econômicas, moçada, não existe capitalismo sem mais-valia. Só que o grande problema do início do processo de revolução industrial é que alguns historiadores falam em mais-valia absoluta. Não existia, moçada, uma legislação trabalhista que garantisse um salário mínimo, que garantisse condições de trabalho, que garantisse uma jornada máxima de trabalho. Alguns historiadores, alguns economistas chegaram a fazer cálculos que existiam indústrias dentro da Inglaterra e depois no resto do continente europeu que pagavam tão pouco para o trabalhador que em um dia do mês o trabalho dele servia para pagar o seu salário. Os outros 29 dias eram o lucro que ele estava dando para a indústria. Aquele monte de homens desempregados, precisando de alguma forma de subsistência, porque eram ex-camponeses e tinham a mulher, os filhos e a sogra para sustentar, tiveram que se submeter a precárias condições e a baixíssimos salários, e aí eles não conseguiam manter a sua família. A mulher foi trabalhar na indústria, mas aí o homem recebia X e a mulher recebia meio X. Porque existia todo o preconceito que se dizia que a mulher era mais fraca que o homem, que a mulher ficava doente com mais frequência e coisas assim. O homem e a mulher não conseguiam agora sustentar seus filhos. E aí, os filhos, jovens ainda, começaram a ter que trabalhar. Ô Joãozinho, tua mãe e eu estávamos conversando hoje durante o almoço e a gente chegou à conclusão que você vai ter que trabalhar fora de casa, em alguma indústria, em algum lugar aí. Afinal de contas, você já é um homem feito praticamente, completou agora 9 anos. E rapaziada, crianças de 9 e 10 anos trabalhavam na indústria, tal qual fossem adultos, recebendo normalmente 1/3 apenas do que um adulto recebia. A indústria começava a se espalhar pela Europa, a burguesia estava bem, o capitalismo se consolidava, mas nós tínhamos esse grave problema social. Rapaziada, século XVIII e XIX, a burguesia tomava o poder. A burguesia, através da era das revoluções, com a Revolução Francesa, depois com as revoluções de 1820, 30 e 48 na Europa, ela derrubava os nobres e os reis do poder político. Mas aí a gente deve lembrar que existe esse lado nefasto. Milhares de trabalhadores, de uma massa de trabalhadores, era extremamente explorada e por isso, moçada, junto com o desenvolvimento capitalista do século XIX, também vieram essas graves mazelas sociais aí da Revolução Industrial. Por isso, vão surgir movimentos depois, como o movimento de Karl Marx, criticando tanto o capitalismo. Mas esses movimentos, moçada, e a expansão do capitalismo são assuntos para uma próxima aula que a gente vai ter, que será a Revolução Industrial Parte 2, quando no século XIX ela estiver se generalizando pela Europa Ocidental.
No mais era isso, moçada. Sigam os estudos, sigam firmes e fortes. Não esqueçam de controlar o tempo. Quanto tempo nós ainda temos para a prova. Organize o que falta para você estudar e vamos nos preparando, moçada, porque o nosso objetivo não está longe e nós chegaremos lá no topo do Enem, nós chegaremos nas melhores colocações das universidades e nós todos temos que acreditar nisso. Acreditem em vocês e vamos adiante sempre, tá, rapaziada? Fica um abraço aí, a gente se encontra. Partiu estudar, partiu Mundo Edu, partiu topo, Enem e federais. Certo, rapaziada? Um abraço para vocês.